Muito bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, ao seu programa, onde estamos todos juntos durante 1 hora, ao Manhãs na TV. Exatamente, estamos no ar, junto com todos vocês aqui na Curiacos TV. É uma grande alegria poder estar na vossa casa, no vosso trabalho, onde quer que nos estejam a assistir de uma forma equilibrada, não é verdade? Porque o trabalho também não pode estar 100% focado na televisão, mas é um prazer estar consigo. Trazemos até si o melhor da tradição e da cultura portuguesa, se bem como projetos e convidados super interessantes que você vai gostar de conhecer, a acontecer aqui mesmo no nosso país de Portugal. E durante 1 horinha, como a Sara falou, estamos aqui consigo e é sempre 1 hora bem passada, não é, Sara? É verdade, e nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que estão a ser feitos aqui no nosso Portugal e não só, muitas vezes que os nossos portugueses que estão lá fora, o que eles também estão a fazer lá, não é? O que eles também estão a fazer fora. E é isso que nós gostamos de trazer até si, para que você também esteja informado, tenha uma manhã bem disposta, bastante informativa e que no final de contas você diga: foi bom passar este momento aqui com eles de manhã, não foi? Exatamente, é isso que o nós nosso queremos. desejo. E já sabe que nós estamos um bocadinho por toda a parte, não é verdade? Através das 4 operadoras principais cobrimos Sim, todo senhora. Portugal, né? Nós, Vodafone, Mel, Novo, mas também, através do satélite espaçado, cobrimos toda a Europa e o Norte de África e também pelo Curiacos.com chegamos então a toda a parte do mundo. Curiacos.com é uma plataforma onde encontra os canais da Curiacos TV e o Manhãs TV, claro, está lá. Portanto, se quiser compartilhar o nosso programa com alguém, olha, a plataforma é uma boa forma de começar. Exatamente, e já sabe, todas as entrevistas, todos os nossos convidados que vêm aqui, nós colocamos essas entrevistas prontas para si no YouTube, portanto você vai estando atento ao nosso YouTube, onde você vai poder estar ao corrente da entrevista, ou que perdeu, ou que precisa tirar mais alguns detalhes, ou mesmo recordar esse episódio que se passou aqui no Manhãs, portanto no YouTube você também consegue. Se por acaso você tem um projeto e gostaria de vir aqui, nós temos, como costumamos dizer, temos todo o gosto em recebê-lo aqui. A sua casa é a nossa casa, ou a nossa casa é a sua casa, e teremos todo o gosto em recebê-lo, e por isso pode fazê-lo, enviar para nós os seus contactos, aquilo que você necessita do seu projeto, para nós ficarmos a conhecer, e toda a equipa do Manhãs na TV depois entra em contacto consigo. Pode fazê-lo através de mensagem privada no Facebook, ou mesmo através do nosso e-mail manhãsnatv@curiacos-tv.com. Exatamente. Hoje o programa é mais voltado para a música. Sim. Não é assim, Sara? A música é uma coisa que todos nós gostamos, faz parte da vida de todas as pessoas. Eu acho que não há ninguém que diga eu não gosto de música, não é verdade? Nem que seja só ouvir um instrumentalzinho, todos gostam. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que chama-se Gonçalo Serras. O seu nome de artista é Fritz Kahn. E vamos falar alguns dos seus trabalhos musicais, vamos conhecer um bocadinho do seu percurso, vamos entender a história deste artista que temos cá no nosso programa. E nós temos assim, temos sempre artistas volta e não volta a aparecer ao nosso programa, a apresentar os seus trabalhos, a mostrar os seus vídeos, às vezes até fazem aqui um live para a gente. Sim. Um live playback, não é verdade? Ora bem. E então é sempre um programa, quando temos convidados assim, gostamos muito. Então, a seguir ao nosso separador, Nosso Povo, Nossa Gente, nós vamos voltar e vamos estar com o nosso convidado. Ora bem, Então, até já. Até já. Já estamos de volta. Maravilha. E então, nós estamos aqui com... Com o Fritz Kahn. Exatamente, Fritz Kahn, nosso convidado. Exatamente. E, em primeiro lugar, vamos dar sempre as boas-vindas à maneira de Manhãs da TV, que é um calduço, assim, uma... Não, estou a brincar, nada disso. Então, Fritz, que é o seu nome... Fritz. O seu Kahn é o meu pseudonome, né? O seu pseudónimo, exato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado E pelo aqui convite. um bom dia de todo Manhãs para si. Ok, muito obrigado pelo convite. Por acaso não pude deixar de reparar que falou em calduços. Eu posso adiantar que o meu tipo de carinho que a minha família normalmente dá uns aos outros são calduços, por isso estou perfeitamente habituado a esse Então tipo esse de caparro Tiveste todo bem, já é tiveste bem. de uma linhagem de calduço na família, não é? Ganhar caparro para O aguentar. caparro é um grande investimento nos últimos anos da minha parte, mas pronto, assim, digamos que ele não se gasta, portanto, se as calorias não se gastam, elas vão ficar ficando, e portanto, mas já fui magrinho, há muitos anos atrás já fui magrinho. Agora é que estou assim mais forte, mas pronto, nada que me preocupe muito, não estou muito preocupado com isso. A minha música não fala de aparências, e portanto, fala de substância, e nesse sentido penso que a aparência é o que menos importa, na minha música. A sua música é uma paixão que já vem desde o início. A minha música é uma paixão que vem desde muito novinho. Portanto,
Desde a primeira vez que me puseram um piano à frente para eu tocar no piano, eu toquei na tecla, ouvi o som e de imediato fiquei apaixonado pelo som que ouvia e a pureza desse sentimento tenho tentado perseguir ao longo da minha vida, tentar perceber porque a beleza por trás dos sons, dos instrumentos, do piano, da guitarra, dos instrumentos que eu toco e onde tento, portanto, encontrar então o indefinido, por assim dizer. Você toca, mas canta também. Eu toco e canto. Aliás, o meu instrumento principal, isto falando em termos jazzísticos, no jazz, nós concebemos a voz como um instrumento. Ok? Há a guitarra, o piano, mas a voz também funciona como um instrumento. Sim. Nós damos notas com a voz e a voz funciona como instrumento. Eu diria mesmo que a voz é o meu instrumento principal. É onde eu me destaco mais, por assim dizer. De todos os instrumentos, qual é que considera o mais complicado de tocar? O mais Ou complicado de tocar. A voz, a guitarra, o piano, qual é que acha que é o mais É complicado? assim, eu acho que o piano é o mais complicado porque tem mais possibilidades harmónicas e, como tal, as variações são infinitas. Na guitarra também, mas, portanto, na guitarra nós só temos a mão esquerda para dar as notas, enquanto no piano nós podemos dar as notas com ambas as mãos. Ok. Ou seja, isso são problemas a dobrar, por assim dizer, da guitarra para o piano. Você esteve... Mas eu diria que é assim, um instrumento não tem que ser algo muito complicado de tocar. As pessoas podem fazer coisas simples e a partir dessas coisas simples faz-se pequenas maravilhas. Por exemplo, o country é um estilo de música que normalmente só tem 3 acordes, mas há músicas lindíssimas de country só com 3 acordes. E levam a malta... Às vezes complicar, aliás, no simples normalmente está o mais belo. E é um dos princípios que me guiam na composição e na música, é tentar fazer as coisas simples. Já houve uma altura quando era mais novo, pai da sua idade, então preocupava-me em fazer coisas muito complicadas, muito eruditas, mas depois com a idade nós começamos a perceber que o que interessa é as coisas mais simples e na simplicidade está a beleza, eu acho. Porquê que disse há bocado que as suas músicas gostam da substância? Eu gosto da substância porque, digamos, é aquilo que nos enche o coração. A gente pode definir a substância assim, para utilizarmos palavras simples que as pessoas lá em casa possam perceber. Substância não é nada de complicado, nós não estamos a falar aqui de substâncias químicas ou outra coisa qualquer, é aquilo que nos enche o coração. E quando eu falo, e é isso que eu tento fazer com a minha música, tento compor músicas, canções, letras que encham o coração das pessoas e de forma substancial, por assim dizer. Sim, mas canta em inglês. Eu canto em inglês. Sim. Porquê? Sempre me senti mais à vontade em inglês. Sempre fui um excelente aluno em inglês e, portanto, tenho tanta ou mais facilidade em exprimir-me em inglês do que em português. Nomeadamente a escrever. Tenho mais facilidade em escrever do que em falar. E, portanto, normalmente até costuma ser o oposto. Sim, normalmente é o oposto, sim, mas a escrever, por exemplo, tenho já, porque nós a falar é um problema, porque nós normalmente não temos muito tempo para pensar naquilo que vamos dizer. Há pessoas que são rápidas a pensar, que não é o meu caso. Eu não sou muito rápido a pensar, mas quando tenho tempo a pensar, normalmente consigo exprimir-me bem. É assim mais ou menos que eu funciono. Ok. Aqui o Gonçalo, posso tratar também Sim, pelo sim, seu nome, claro, é o claro. Gonçalo. Nasceu no entroncamento, certo? Exatamente. E vemos que a música para si é muito Posso especial. mandar um abraço para o entroncamento? Pode, sim, senhor, um grande abraço para o para todos. entroncamento, quem estiver a ouvir. Grande abraço, vou tentar dar o meu melhor. Qualquer coisa no final, depois podem vir ter com o Gonçalo para levar um caldoço só para sentirem mesmo aquele calor Caldoço familiar. dos Serras é a minha família. O Gonçalo, nós vamos a falar um bocadinho do seu percurso, já estamos a falar, e também fala na sua autobiografia que a música foi sempre algo que nunca conseguiu deixar. Teve uma experiência que marcou para sempre. Foi no entroncamento, como e quando é que aconteceu essa experiência? Está Assim, a falar de que experiência em é que particular? teve, se não me engano, ouviu uma música e foi desde então que disse, não, eu quero aprender mais de música, quero aprender mais com o piano, se não me engano. Pronto, eu tentei sempre ver, quer dizer, não me estou a lembrar de nenhuma música em particular. Agora o que aconteceu é eu lembro-me exatamente onde é que estava. Que era em si bemol, o tom. Exatamente, eu lembro-me exatamente onde é que estava a primeira vez que toquei na tecla de um piano. Lembro-me que foi um momento mágico,
Lembro-me de estar a minha mãe, o meu pai, e estar a professora, e eles estavam a conversar, provavelmente estavam a discutir quanto é que iam pagar de mensalidade, e eu estava entretido no piano e lembro-me de tocar numa nota, que era um si bemol, lembro-me que era a nota preta antes do dó, Sim. é o si bemol, e portanto lembro-me de ficar deliciado e absorvido com aquele som, e isso marcou-me. Portanto, é uma memória bonita que eu tenho. A primeira experiência que eu tive de contacto com um instrumento musical e apaixonei-me Então não foi assim pelo nenhum mega instrumento. concerto que assistiu, foi você no piano, Não, tocando uma nota e ouvindo a foi. sonoridade. Foi um momento solitário, de facto foi um momento solitário, mas foi muito marcante. Apesar de eu ser criança, eu quando era criança era um pouquinho solitário e penso que ao tomar contacto com o instrumento senti-me um bocadinho menos sozinho. Ok. Eu penso que até possa dizer isso mesmo assim. Mas no seu percurso musical, esteve algum tempo onde esteve a tocar os instrumentos, não é? Portanto, tocava os instrumentos, mas depois fez o interregno durante algum tempo, onde foi diretor de marketing, não é? Exatamente. Porquê que sentiu porquê que saiu de onde estava, voltou para diretor de marketing e depois voltou novamente para a música. para a sua paixão? Bom, eu, como tantos músicos no nosso país, eu comecei por esperar que o mundo fosse um sapatinho de cristal que me servia no pé e depois íamos viver felizes para sempre, mas as coisas, como vocês sabem, são muito mais complicadas do que isso. E de facto, quando eu me lancei pela primeira vez na música, há muitos anos atrás, há 25 anos atrás, parecia-me que ia ter um sucesso imediato, porque eu acreditava muito nas minhas músicas e achava que eram muito boas. O que é facto é que isso não aconteceu, isso gerou muitas frustrações e, derivado dessas frustrações criadas e à tristeza e melancolia associadas, decidi fazer um retiro espiritual de alguns anos, onde eu procurei perceber se ainda havia caminho para mim na música e se houvesse caminho para mim na música, de que forma é que iria ser. E então eu passei uma série de anos em que portanto, encontrei um emprego, não é? Um trabalho que tivesse a ver com o curso que eu tirei o curso de Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social, depois tirei um mestrado em Ciências da Comunicação na Universidade Católica e então aproveitei também esse background académico que eu tinha para ter um trabalho. Eu não gosto de ter emprego, gosto de ter trabalho. A minha avó sempre me ensinou, sempre achou estranho nós dizermos emprego ao trabalho, é preferível dizermos trabalho, dá a ideia que estamos mais investidos no assunto, que é o meu caso. Portanto, eu estou, para além da música, eu tenho realmente um trabalho, que é um trabalho de direção de marketing e comunicação. Felizmente está a ter muitos bons resultados e o que acontece é que nós, ao termos, ao não estarmos dependentes da música, ou seja, financeiramente, também nos dá mais liberdade para criar. Sim. Porque eu conheço muitos músicos que têm que tocar aquilo que o público gosta. Têm que tocar, às vezes são coisas que eles não gostam de tocar, mas têm que tocar aquilo para terem trabalho, para terem espetáculos. Que não é o meu caso, eu não necessito da música para viver. Eu faço música por amor, porque gosto e porque quero dar um pouco, deixar um pouco de mim. E é assim que eu estou na música. É muito interessante ouvi-lo falar porque está ligado também ao marketing, também tem a ver com comunicação, embora a música não seja completamente o oposto, mas acabam por se interligar, não é? Acabam por fazer com que também tenha um pouco mais de entusiasmo para ir com a sua música para a frente. É assim, o marketing, como vocês sabem, e vocês estão dentro desta área da comunicação, é uma área onde nós tentamos perceber quais é que são os gostos das pessoas, o que é que as pessoas querem ver, e portanto tem muito mais a ver com aquilo que os outros querem do que aquilo que nós queremos. Na música já é um equilíbrio, nós já temos que mostrar um bocadinho daquilo que é a nossa verdade. E o problema é que às vezes a nossa verdade não agrada aos outros. E no marketing tem mesmo que agradar. Nós nem que a gente tínhamos que criar um cenário, uma aparência, lá está, para agradarmos aos outros. Enquanto na música
e isto também é uma opinião própria, não é? Vale o que vale, é a minha opinião. Nós na música temos que tentar encontrarmos a nossa verdade e corrermos o risco de as pessoas não gostarem daquilo que nós fizemos. Temos que correr esse risco. Enquanto no marketing não podemos correr esse risco, senão perdemos perdemos o trabalho, perdemos o emprego. Mas na música é assim, a música tem que ter verdade e isso é que me atrai na música em relação ao mundo dos negócios, não é? No mundo dos negócios, as pessoas compram aquilo aquilo com que se identificam. Certo. E nós na música, isso também poderá acontecer, mas nós temos sempre a esperança que a nossa verdade interior, que as pessoas se revejam na nossa verdade interior. Então é um desafio diferente, é um desafio artístico, não é? Sim. E então eu gosto sempre, nesta altura, quando falo deste assunto, de citar o Carlos Paredes, que era o guitarrista português. O Carlos Paredes dizia que ainda bem que ele não porque o Carlos Paredes tinha uma profissão, para além de guitarrista. E então ele dizia que ainda bem que ele não tinha que viver da música, porque assim era mais livre, não era refém da música, assim ele tinha uma outra liberdade. Então esta mensagem do Carlos Paredes muitas vezes me guia, porque nós, para estarmos na arte e estarmos na arte com verdade, nós realmente não podemos estar dependentes financeiramente dela, porque senão acabamos por estar a tocar portanto, estar a tocar coisas dos outros, por exemplo. Sim, é verdade, por caminhos que não era o que a gente tinha verdade, por inicialmente. caminhos que não tínhamos pensado inicialmente. Muito obrigado. É mesmo isso. Quando começou nesta sua caminhada em descobrir mais a música, aprender mais e que eventualmente até já criou um EP, já tem um álbum, já tem outros singles. Quando começou esta sua caminhada, começou como? Foi numa conservatória? Eu comecei a minha caminhada, a minha educação musical, comecei com um professor particular. Ok. Aliás, com uma professora. Depois tive um professor particular que era o João Lérias. Depois então cheguei já a um nível muito alto, fui para o Conservatório de Tomar. Okay. Não foi uma experiência muito agradável, porque há 30 ou 35 anos atrás o ensino era muito mais rigoroso muito mais severo do que é hoje em dia. E então, como eu era muito castigado por não aprender a lição como devia ser, então desisti. Acabei por pedir ao meu pai para me tirar de lá, porque antes não aguentava o clima de severidade que existia no Conservatório de Tomar. Mas depois disso aprendi como autodidata, fui aprendendo guitarra ninguém me ensinou, fui eu que aprendi sozinho, com a ajuda de amigos, claro, mas fui eu que aprendi sozinho. E continuei por aí fora, até que mais tarde ouvi falar do jazz. Então foi aí que ouvi falar do Hot Club, candidatei-me ao Hot Club, fiz uma audição, tive um ano antes a estudar para tentar ter umas bases para não chegar lá sem saber nada. Já sabia algumas coisinhas e fiz uma audição e consegui entrar, e passei lá 3 anos maravilhosos onde criei, digamos, as fundações para aquilo que viria a ser este meu último trabalho, que é o John of the Whale, que é o CD. Isso é muito interessante, porque eu conheço colegas que também são músicos e eles dizem que para sair da conservatória e depois entrar no mundo do jazz tem que se reaprender muita coisa. Tem que se reaprender. Por exemplo, eles faz o acorde, eles fazem com a mão direita, depois eles batem na mão, não é? E fazem com a esquerda e a direita para solar, por exemplo. Nossa, assim, é um bocado ter que eu na verdade, a minha experiência no Hot Club, que eu gostei muito de lá estar, tive lá 3 anos maravilhosos, entendo o Hot Club como uma família, gostei de todas as pessoas que eu conheci lá, muitos deles famosos hoje em dia, como é o caso da Joana Espadinha, do Júlio Rezende, da Inês Souza, do Gonçalo Souza, do Bruno Pernadas. É tudo nomes que estudaram comigo na minha turma, na altura ninguém os conhecia. Espetáculo. E então, pronto, eu rapidamente percebi que haviam pessoas muito melhores do que eu na música. Mas claro, eu também tenho as minhas qualidades, nomeadamente a nível da composição. Mas percebi rapidamente que nunca ia ser um grande pianista, por exemplo, ou um grande guitarrista. Mas percebi que a minha voz tinha ali qualquer coisa que as outras não conseguiam ter. A minha voz, eu sempre pensei que
se eu tivesse a oportunidade de se ingrar no mundo da música, seria sempre pela minha voz e não essencialmente pelos instrumentos clássicos, o piano ou a guitarra, porque realmente o OT está cheio de executantes fabulosos e, portanto, eu percebi-me rapidamente da diferença entre mim e eles. Mas, claro, continuei a investir na minha voz e cheguei à conclusão que, apesar de tudo, apesar de lá ter estado estes 3 anos e não ter conseguido acabar o curso do OT, porque não consegui, mas consegui, de facto, perceber qual era o melhor caminho para mim na música, que seria apostar na minha voz. Eu, hoje em dia, quando gravo um CD, eu recorro a músicos contratados. Por exemplo, o Tiago Machado, que é o meu pianista, produtor, orquestrador, arranjador. Portanto, E você fica só pela voz? Eu apresento as composições num sketch, só uma coisa gravada num home studio, caseiro. Envio para o Tiago e o Tiago depois cria então as orquestrações e toca o piano como deve ser tocado e como ele toca tão bem. E tem resultado muito bem, graças a Deus, e estou muito confiante neste último trabalho. Por exemplo, eu já estive no Júlio Isidro, o Júlio Isidro adorou a minha música. Estive também no programa da Antena 1 com o João Goberni e a Margarida Pinto Correia, eles também adoraram o meu trabalho. E pronto, vamos ver se consigo o meu lugar ao sol, como diziam os Delfins. Claro. O meu lugar ao sol. Fritz, é o Fritz que escreve as suas músicas? Sim, sou eu. E onde é que vai buscar essa inspiração? Assim, a inspiração tem muito trabalho por trás. Às vezes eu posso mostrar aqui os calos que tenho nos dedos de tocar guitarra, tem muito trabalho por trás. É assim, olha, eu posso lhe dizer que eu próprio já me deixei convencer pela ideia que a música surge da inspiração. E um dia decidi tirar umas férias só para compor. Então fui para uma praia deserta, só eu e a guitarra fui compor. E olha, acredita que não me saiu nenhuma música numa semana inteira numa praia deserta, porque não, assim, a gente pode tentar procurar inspiração onde é que ela está, mas a música, eu acho que, para já as músicas aparecem quando querem, parece que são seres vivos, alados que pousam por vezes em nós e nós conseguimos depois exprimi-los. Mas se nós formos com a intenção de fazer uma boa música, ela nunca surge. Agora, o que eu lhe posso garantir é que ela, se você trabalhar muito, tem muito mais probabilidades que uma boa música apareça. Mas eu, por exemplo, há pessoas que dizem que compõem 4 e 5 canções por dia. Eu acho isso incrível, porque eu compus 8 em 2 anos. Quer dizer, eu compus centenas. Mas dessas centenas só consegui aproveitar 8. Também tem a ver com o nível de exigência que nós colocamos naquilo que fazemos. Claro. Nós temos aqui também algumas das músicas que trouxe até ao nosso programa para nós podermos ouvir e ver. Nomeadamente esta que nós vamos ter é o seu novo single, que é o Believe. Vamos aproveitar para passar e mostrar a todos, já que estamos aqui a falar das músicas do Gonçalo ou do Fritz, vamos aqui aproveitar para mostrar e depois quando voltarmos vamos falar um bocadinho acerca dos seus trabalhos. Então fico com esta música Believe e voltamos já. It's nowhere to be seen. The clock is ticking wise. The fortune teller's right. I've run out of my love. I'm getting out of sight. I've got no place to go. I've got no place to leave.
I just have to believe. Espetacular. Espetacular. A música não foi completa, foi só um teaser, ok? Mas já deu para apanharmos aquele gostinho do nosso convidado e dos seus trabalhos e das suas músicas, e gostei muito. A melodia, o sentimento, muito, muito bonito. E o Muitos arranjo parabéns. musical foi muito bonito, mesmo a junção dos instrumentos todos. Chato, não quero demais salientar, porque cada vez que o Tiago, aliás, o Tiago é uma pessoa extremamente solicitada no mundo da música. Ele trabalha com o Tony Carreira, com N músicos famosos em Portugal, e o facto de ele querer trabalhar comigo é um grande privilégio e é uma grande honra, e é muito bom. Como é que se conheceram? Olha, nós conhecemos por intermédio do ator Carlos Cunha, dos Comédia à la carte, que é muito meu amigo, e nós íamos muitas vezes aos Templários Bar, a Lisboa, ouvir música ao vivo. E o Tiago tem uma série de projetos onde ele portanto, fazem jam sessions, e mais para se divertirem do que propriamente, penso eu, para ganharem dinheiro. Mas o que acontece é que eu vi o Tiago a tocar e pensei, epá, este tipo é muito bom, e ele tinha uma capacidade de perceber vários estilos de música e de estar em vários estilos de música, e o tipo de coisas que eu ouvi fazer. Eu pensei, pá, olha, vou arriscar e vou falar com ele. Então pedi ao Carlos Cunha, que já o conhecia, para nos apresentar. Ele predisposto-se a ouvir as minhas canções, mesmo num estado muito maquete, não é? Portanto, sem nada finalizado. Mas o Tiago, como tem uma grande capacidade de visualização daquilo que pode vir a ser uma música, eu penso que foi por isso que ele me deu uma oportunidade, e o resultado está à vista. Está muito, muito bom, muito agradável. Obrigado, Muitos parabéns. muito obrigado. O seu nome, o seu pseudónimo é Fritz Kahn. Fritz Kahn, De onde é que vem esse nome? Fritz Kahn foi um médico judeu alemão, que era muito conhecido das gerações mais velhas em Portugal, porque o Fritz Kahn ensinava como é que funcionava o corpo humano de uma forma muito eufemística, mas ele, portanto, ensinava como é que funcionava o corpo humano. Mas como nós estamos a falar de uma era industrial, que é os anos 50 e 40 do século passado, no tempo do Salazar, ele via o corpo como uma máquina. O Fritz Kahn via o corpo como uma máquina. É exatamente aquilo que eu não acho que o corpo seja. Eu não acho que o corpo seja uma máquina, nem acho que tenha que funcionar como uma máquina. Acho que nós há dias estamos cansados e que não nos apetece trabalhar, e não temos um botão de ligar e desligar como têm as máquinas. Às vezes claro. estamos cansados, e isso deveria ser respeitado. Por exemplo, nomeadamente a nível laboral, nós sabemos que a maior parte das pessoas trabalham 8, 10 horas, 12 horas e têm que manter aquele ritmo como se fosse uma máquina. Eu, felizmente, não preciso de o fazer, porque consegui acordar com a minha entidade patronal, poder apresentar resultados, e é isso que eu faço. E, portanto, posso estar aqui, por exemplo, a dar-vos uma entrevista e retomar o trabalho mais tarde. Mas eu acredito precisamente no contrário, que o corpo não é uma máquina, que é mais um conjunto de emoções, de afetos, de razão, e é uma combinação muitas vezes complicada e complexa. E então, quando eu escolhi o nome Fritz Kahn, foi uma ironia. Foi uma Dá para ironia que perceber, eu sim, utilizei. agora que explica. Porque eu vejo o corpo como um milagre. Eu vejo o facto de nós estarmos aqui, ter um corpo, utilizar um corpo a falar, a pensar. Eu acho que isso é tudo um milagre, pronto. Mas isto também tem a ver com a minha vertente religiosa. Eu sou um católico praticante, portanto eu naturalmente acredito em milagres, acredito na vida depois da morte, e eu vejo o corpo humano como um milagre, que é exatamente aquilo que o Fritz Kahn não fazia, porque ele via o corpo como uma máquina. E então o nome do projeto chama-se Fritz Kahn e os Milagres, and the Miracles. Ok. Portanto, digamos que é um dilema que eu apresento ao Fritz Kahn, ao Dr. Fritz Kahn. Se ele ainda existisse, teria que se confrontar com a minha própria ideia do que é o corpo humano. Eu penso que o corpo humano é um milagre, e portanto, contrariando a ideia que o Fritz Kahn tinha, que o corpo era uma máquina. Este EP que criou, que é o John Doyle, não é? Sim, sim. Tem 8 temas, certo? São todos da sua autoria. Sim, exatamente.
E uma das músicas, peço desculpa, esta música que nós Sim. acabámos de ouvir, este É o teaser. último single, é o último. single de lançamento deste EP, Exato. John o of the terceiro. Whale, que chama-se Believe, É que o é terceiro. uma canção que tem estado a passar na Smooth FM, tem estado a passar na Antena 1, principalmente nos programas do Júlio Isidro da Antena 1 e do João Goberno. Na Smooth FM, então, eles têm sido extraordinários, apoiaram desde a primeira hora este trabalho, que é muito difícil fazer para um artista independente. Nós conseguirmos que alguém aposte em nós. Desde já endereço os meus agradecimentos também à Coriacos TV de estar a apostar num desconhecido para estar aqui a falar para o vosso auditório. O que aconteceu felizmente também com a Smooth FM, que é uma rádio que é prestigiada e que é conhecida pela qualidade das músicas que passam, portanto, nessa rádio. Claro. E é um grande privilégio lá estar e uma grande honra. É sempre espetacular se vamos no carro a ouvir a rádio, Smooth FM, e de repente passa a Eu tua ouço música. muitas vezes a Smooth FM, é das minhas preferidas. Exato. Então há pelo menos 3 músicas desse álbum que estão a passar na Smooth FM. Algumas passam mais do que outras, mas é muito agradável porque quando isso acontece há sempre alguém no Facebook que nos manda uma mensagem. Então "Pá, já ouvi está a tua apanhar o música." seu lugar ao sol. Pois, mas quer dizer, para apanharmos o lugar ao sol, nós temos um país pequenino, há pouco mercado, portanto ainda não é a altura de deixar o meu trabalho Sim. de diretor de marketing e passar a ser músico. E Se bem também que é não uma quer dizer coisa que eu que eu preciso desejo e para a deixar, qual não tenho é? trabalhado intensamente, Uhum. mas não é fácil nós enverdarmos pela vida artística. Olha, eu posso lhe dizer que eu já fui profissional de música durante 15 anos em Lisboa. Eu cheguei a tocar, eu tocava nos melhores bares da capital, tocava no Irish Pub da Expo, das Docas, que na altura nos bares irlandeses, que eram os melhores bares de música ao vivo, era músico residente lá, fui lá durante muitos anos. Mas o problema é que nós de um momento para o outro ficamos sem esse trabalho. Ou porque mudou a gerência, que foi o meu caso, mudou a gerência do Irish Pub e eles quiseram um conceito diferente. Então eu tive que me ir embora e entrou outro músico. Ou por qualquer razão nós não, quer dizer, não há muita estabilidade. Não há muita estabilidade na vida de músico. E a verdade é que nós para construirmos qualquer coisa, seja o que for, eu acho que nós precisamos de estabilidade e tranquilidade. Fazer coisas à pressa e sob pressão, eu acho só na NASA mesmo. Eu acho que uma pessoa normal acho que não funciona muito bem. Eu considero uma pessoa normal entre aspas, pronto, claro, tenho o meu feitio, acho que todas as pessoas têm, isso é que também dá piada à coisa, é que todas as pessoas têm os seus feitios diferentes, mas considero uma pessoa normal, ou seja, não trabalho muito bem sob pressão. Prefiro ter para criar qualquer coisa, prefiro ter a minha tranquilidade, a minha paz. E foi isso que eu fui encontrar no entroncamento, quando eu regressei passados 15 anos, porque Lisboa é uma cidade linda, adoro Lisboa, adoro a arquitetura, adoro as possibilidades que se abrem e os horizontes que Lisboa tem, mas paz e tranquilidade não há como na província, não é? No entroncamento, nas zonas circundantes, e então penso que também é a melhor opção de regressar e por um lado, Lisboa também tem a sua paz. Eu lembro-me, por exemplo, que eu gostava muito de passear sozinho em Lisboa, porque nós podemos andar pelas ruas e ninguém nos conhece, coisa que é impossível no entroncamento, porque todas as pessoas, como é uma cidade pequenina, as pessoas conhecem-se todas umas às outras e só se consegue estar sozinho em casa, porque na rua está sempre acompanhado. E então, são as diferenças entre a província e a cidade, que eu conheço muito bem, portanto sou metade cidade, metade província. Vivi também muito tempo em Lisboa, onde ainda tenho casa, aliás. E foi uma experiência muito interessante e penso que todas estas vivências contribuíram para o aparecimento destas canções. E também também criou a música Till the End, que é uma música que eu gostei muito, gosto muito. Obrigado. E esta música surgiu porquê? Essa música, a história que está por trás dessa música é um barco que atravessa uma tempestade e de repente a tripulação amotina-se, porque chega à conclusão que o capitão não sabe, perdeu o rumo e não sabe o caminho de regresso, então a tripulação amotina-se. E então fala desse motim que houve na tripulação
E ao mesmo tempo, portanto, é uma tragédia, mas dentro desta tragédia o capitão acaba por conseguir sobreviver e acaba por conseguir convencer os marinheiros que ainda têm capacidade de os levar a casa em segurança. E então, daí o título da canção Till the End, estamos a navegar até ao fim dos tempos, e tem a ver um pouco com isso. E é dedicado a uma pessoa muito querida, que é o nosso capitão Paulo Carmona, que é um grande amigo meu do entroncamento. Nós costumamos reunir em ambiente de tertúlia num bar que é o Pitoresco, em Tancos. E eu tenho aprendido muito com ele, e portanto, mas por vezes temos discussões, como todos os amigos têm, e penso que terá sido na sequência de algumas dessas discussões construtivas que nós temos, que eu terei pensado e terei imaginado este conceito de uma tripulação que se amotina contra o seu capitão. Na verdade, o Paulo Carmona é capitão da Força Aérea, e portanto penso que penso que está mais ou menos explicada a razão de ser da canção. E claro, também está apimentada pelo facto de ter sido composta no tempo da pandemia. E a pandemia foi um tempo, como vocês sabem, onde as pessoas se confrontaram com os seus piores demónios. Nós lembramos certamente de todas aquelas ambulâncias estacionadas à porta do hospital, e nós pensarmos, se eu agora ficar doente, como é que vai ser? Será que alguém me vai atender? E pronto, todo aquele pânico incrível, que as pessoas tinham medo de sair à rua, tinham medo de tocar nos botões do elevador. Assim, eu acho que a gente nunca mais se vai esquecer disto para sempre, e esta música, que é uma música que também fala de sobrevivência, não é? E tem a ver também com essa, de um ponto de vista mais abrangente, tem a ver com a fase da pandemia que nós passamos. Também está neste EP? Está nesse EP, é o número 8. Já estou curioso para ouvir a música, e vocês em O casa? objetivo é esse. Não fiques curioso, porque nós vamos ver já. Ah, é? Então, vamos a isso e voltamos já de seguida. Until the end is not enough. The captain's calling on the roof. We're sailing till the end of time. The sword is shining on the deck. We may not stay, we may not wreck. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be flying, till the end, till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be flying. Então, gostaste? Espetacular. Sim, senhora, gostei, sim, senhora. Portanto, como vocês podem ver, nós temos sempre convidados fantásticos verdade. aqui no nosso programa Manhãs da TV, e neste caso não é exceção. E esta música que vocês ouviram faz parte aqui deste EP lançado pelo nosso convidado, que é John the Whale. Jonah the Whale, não é verdade? E então podem encontrar o Believe, que nós já tivemos a oportunidade de ouvir, Till the End e muitas mais, e parece ser muito, muito bonito pelas que já conseguimos ouvir agora. Gonçalo, porquê que escolheu este tema Jonah the Whale? Isso tem o Jonah the Whale, como vocês podem adivinhar, é uma metáfora bíblica. Sim. É uma história que vem na Bíblia, de Jonas e a baleia. Lá vamos nós falar de marinheiros outra vez. O Jonas ia num barco. Você já pensou Houve em ir para a uma Marinha tempestade. também alguma vez? Não pensei em ir para a Marinha. Mas curiosamente o mar tem se calhar das coisas
mais fortes em termos de significado que Sim. nós podemos encontrar. Por isso Sim, sim. é muito fácil encontrar poemas sobre o mar ou sobre a lua, porque são elementos terrestres que contêm muita força. Então, nós quando estamos a tentar exprimir exprimir uma ideia, é fácil recorrermos a essas metáforas porque são universais e têm muita força. Então, é claro que o mar, neste caso, portanto, também funciona da mesma forma. Tem muita força, tem muito significado e é universal. Bom, mas neste caso, não só o mar, mas o que acontece é que o Jonas é tirado de um barco e pede a Deus que o salve. E Deus enviou-lhe uma baleia, a baleia engoliu e ele andou durante 2 semanas no estômago da baleia. E depois a baleia, passado 2 semanas, foi cuspi-lo numa praia e ele sobreviveu assim. Então ficou sempre muito grato a Deus por o ter salvo. E a ideia aqui por trás deste conceito de Jonah the Whale é precisamente o conceito de redenção e salvação. Portanto, tem a ver com isso. A ideia é que nós temos que nos recolher interiormente e curar as nossas feridas antes de voltarmos à vida. Assim, tem que haver um processo de morte para depois haver um processo de vida novamente. Ok, maravilha. E este é o seu trabalho mais recente Este é o meu trabalho mais recente, que sim. fez? Eu fiz um pequeno álbum em 2003, há 20 anos atrás, mas foi gravado num estúdio caseiro, só com pequenos bosses, pequenas ideias. Mas um trabalho bem produzido, bem gravado, com bons músicos. Este é o primeiro trabalho que eu considero digno desse epiteto, dessa qualificação, de ser um trabalho musical. Portanto, digamos que é aquilo que eu quero deixar ao futuro. Aliás, existe uma dedicatória que está dentro do CD, que é a dedicatória que eu faço, que diz: este CD é dedicado ao futuro, porque o futuro é mais importante do que qualquer um de nós. Portanto, é um dos aspectos que eu tento salvaguardar, esta importância de nós não pensarmos só no presente, no passado, mas também termos a preocupação de pensar que o futuro irá acontecer dependendo daquilo que nós fizermos hoje, daquilo que já fizemos ontem, mas que é da nossa responsabilidade nós deixarmos algo positivo para o futuro e não deixarmos só dívidas, por exemplo. Eu já ouvi dizer que os nossos bisnetos já vão nascer com dívidas de impostos e de déficits públicos e eu acho isso uma chatice. Acho que nós devíamos deixar coisas positivas e Claro. com músicas, por exemplo, para os nossos netos cantarem. Há pouco estava a falar em off, o Fritz, que a música como estava no início não tem nada a ver como está no final. Todas elas corresponderam àquilo que tinha na expectativa de cada uma delas? Sim, todas elas corresponderam à expectativa que eu tinha e eu só não fiz melhor porque o orçamento não permitia. Porque se o orçamento permitisse até ir gravar a Nova Iorque, assim ficava melhor. Mas dentro do orçamento que eu tinha disponível foi realmente, e ficou extraordinário. E assim, há grandes nomes que eu já referi, como o Júlio Isidro ou o João Goberno, são especialistas e são referências nessa área da música. Smooth FM também é um selo de qualidade, que estão a apostar neste trabalho e isso também me deixa tranquilo. É evidente que o grosso do mercado, o mercado que compra discos é os jovens, portanto a malta a juventude provavelmente prefere ouvir hip hop ou música pop, não está muito virada para este tipo de sonoridade que eu apresento, mas eu quero ter a certeza que fiz o melhor possível, que deixei um bocadinho de mim. E tal como se isto correr mal, eu tenho sempre o meu trabalho, que já faço, que é diretor de marketing, mas mal não vai correr porque já estou a obter reconhecimento, já estou a chegar a pontos que eu nunca sonhei chegar, como passar na Smooth FM, por exemplo, Claro. ou vir à Curiacos TV, que lá está. Nunca pensei vir aqui, por isso e cá estou. E portanto, é assim, já não está a correr tão mal, mas bem seria se de repente agora toda a gente começasse a contratar para concertos ou para espetáculos ou mesmo que explodisse completamente. Fica já a dica para quem estiver aqui a assistir na televisão, na verdade, fica já a dica. É só ir à página do Facebook do Fritz Can and the Miracles, ou mesmo fazer a pesquisa em Gonçalo Serras, também vão conseguir encontrar.
E pronto, se gostarem do que ouvirem, com certeza que nós teremos disponibilidade para apresentar este trabalho ao vivo em qualquer sala de espetáculos do país. Maravilha. Temos Você todos também os meios. tem mais uma música que nós vamos poder dar esse gostinho aqui aos nossos telespectadores, Número 4. que é You Are So Beautiful to Me. Essa música é especial para si porquê? Olha, essa música é muito especial para mim. Porque a minha irmã faleceu em fevereiro deste ano e eu dediquei essa música à minha irmã. Ela faleceu antes de eu lhe a poder mostrar. E eu normalmente até digo, olha, já que vão passar esta música, espero que ela também esteja a ouvir. Eu sou um crente, eu já tinha dito isso uns momentos atrás. E acredito que se ela estiver noutro plano diferente, mas que nos esteja a ouvir, espero que ela saiba que é dedicada para ela. É uma música que é dedicada à minha irmã, que se chamava Andreia Serras. E ela aparece mesmo no início do vídeo. Vão ver que é uma miúda linda. E pronto, mas é a vida, é assim, temos que aceitar a vida como ela é. Nascemos, também todos iremos morrer e temos que nos preparar o melhor para isso. Sim. Claro. E Então, nós vamos ver vamos ouvir esse esse. vídeo. You're so beautiful to me. You're so beautiful to me. You're so beautiful. You're all I see. You're so beautiful to me. You're so beautiful to me. You're so beautiful. You're all I see. You're so beautiful. You're so beautiful. You're all I see. You're so beautiful to me. You're so beautiful to me. You're so beautiful. You're all I see. Espetacular. Mais uma Sim. música que podemos ouvir aqui de Gonçalo Serra, conhecido como Exatamente. Fritz Kahn. Música número 4, este You're So Beautiful to Me, neste álbum Jonah the Whale. Exato, portanto já sabe, não pode ficar indiferente. Nós não estamos indiferentes e com certeza você também não. A qualidade musical é muito boa, a letra é muito boa, portanto pode sempre adquirir e ouvir. Exato. Espetacular. Exato, realmente são músicas muito bonitas, tocam Obrigado. muito no coração de todos nós e damos mesmo os parabéns. Obrigado. Quanto tempo é que demorou a conseguir realizar este EP? Porque como falou, eu já demorei 8 anos a fazer Ele música. foi gravado ao longo de 2 anos. Para 2 ter anos. essas 8 músicas, eu não as pude gravar todas de uma vez, porque não tinha orçamento para isso. E fiquei gravando à medida que o dinheiro ia entrando. Mas demorou cerca de 2 anos e pouco a ter esse trabalho que se ouve em 27 minutos. Mas também até chegar ao seu gosto também deve ter levado tempo, Sim, né? Isto ainda não é levou bem muito assim. tempo, muita afinação, muito trabalho, muita discussão, muito crescimento interior. Portanto, é incrível como se consegue traduzir isso tudo em 27 minutos, que é o tempo que duram essas 8 músicas, porque as músicas são pequeninas. Nós também fizemos de forma a que elas pudessem passar na rádio com facilidade, porque a rádio não convém, isto já é um truque do ofício, não convém que as músicas sejam muito grandes, devem estar entre 3 minutos ou 3 minutos e meio, mais ou menos. Então é por isso que as músicas, sendo curtinhas, o conjunto das 8 dá 27 minutos e qualquer coisa. Mas dentro desses 27 minutos pode-se dizer que está aí uma vida inteira de aprendizagens, de conquistas, de fracassos, sonhos desfeitos e por aí fora, coisas assim. E o que é que os nossos telespectadores podem contar daqui para a frente do Fritz?
Olha, daqui para a frente, pelo menos já para o ano, podem contar com 2 novas músicas que já existem, Espetáculo. só em fase de maquete ainda. Portanto, estamos na fase inicial de eu mostrar as músicas ao Tiago Machado e dele pegar nelas e depois transformá-las em qualquer coisa de épico e fantástico. Já existem essas 2 músicas para gravar. Eu nunca penso que nunca mais irei afastar-me da música como me afastei. Claro, vou sempre ver a música como um hobby, essencialmente. Pelo menos espero que assim seja, porque acho que isso conserva mais a minha liberdade de expressão e não me vincula a nenhum estilo de música. Portanto, eu posso fazer aquilo que me apetece. É claro que eu também estou interessado em chegar ao outro. Não estou aqui simplesmente numa visão egocêntrica da música para exprimir aquilo que me vai na alma. E foi um dos desafios também que eu me coloquei na composição dessas canções. Foi tentar chegar ao outro, não compor só para mim, mas é um equilíbrio, não é? Esta vida, em quase tudo, é um equilíbrio e na música não é diferente. Nós Claro. tentamos chegar ao outro sem ceder tudo e tentando conservar o máximo de nós possível. Mas às vezes é um tipo de linguagem. A gente pode dizer as coisas todas em línguas diferentes. Estamos a dizer a mesma coisa, mas em línguas diferentes. Mas, por exemplo, se você for chinês, eu tenho que falar em chinês para você perceber. Mas posso estar a querer dizer amarelo. Se eu posso estar aqui a dizer amarelo em português ou em inglês, e o chinês nunca vai perceber o que é amarelo. Eu vou ter que utilizar o tipo de linguagem que ele vai perceber. Então, esta procura da linguagem certa para chegar ao outro é um trabalho também, um trabalho base que se tem que fazer para conseguir chegar ao outro. Lá está. Sim. Gonçalo, infelizmente estamos nos últimos 2 minutos do nosso programa. Se quiserem encontrar mais sobre o Gonçalo, Fritz Kahn, redes sociais. Redes sociais, basta fazer uma pesquisa em Fritz Kahn and the Miracles ou então em Gonçalo Serras. É fácil. Gonçalo Serras no Google, vai aparecer logo os vídeos que estão no YouTube, vão aparecer sítios para comprar as músicas se as pessoas quiserem comprar, que eu agradeço, mas elas estão disponíveis gratuitamente no YouTube e noutras plataformas como o Spotify. Porque eu não estou na música para ganhar a minha vida, eu ganho a minha vida da minha profissão, estou na música para deixar um bocadinho de mim para os outros. Espero que os outros gostem. Espetacular. Boa. Então fica aqui o convite do nosso convidado e não se esqueçam daqui do álbum Fritz Kahn, Jonah the Whale, ok? Então este EP já está disponível, você pesquisando por ele poderá encontrar. Gonçalo, muito obrigado. prazer em conhecê-lo, Eu também, foi muito um prazer obrigado. tocar no nosso estúdio. E quem sabe uma próxima vez ainda nos voltamos a Quem reunir sabe, para quem falar das sabe. próximas músicas. Exatamente, quem sabe. Para já, só para o ano é que vamos ter novidades a esse respeito. As coisas demoram sempre algum tempo a acontecer. Mas com certeza que para o ano, havendo novas músicas, se nos quiserem receber cá novamente, ou se me quiserem receber cá novamente, virei com todo o gosto. Foi um prazer Nós estar temos aqui. todo o Vocês gosto são em de uma recebê-lo sempre simpatia, cá. são muito afáveis e é muito giro estar aqui convosco. Sentimos-nos obrigado. bem recebidos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. E nós então vamos ter mesmo que terminar o nosso programa, Sim. infelizmente, né? Precisávamos mais um bocadinho, mas para a Não próxima, pode fica ser. para a próxima. Ora bem. Já sabe que estamos consigo de segunda a sexta-feira, sempre por esta hora, com convidados fantásticos, como o caso de hoje. Não pode perder os próximos convidados que nós vamos anunciar sempre no nosso Instagram. É verdade, e já sabe, é sempre um prazer estar consigo, de segunda a sexta-feira, portanto contamos consigo no nosso próximo programa com convidados fantásticos, temas maravilhosos e desejamos que você continue a passar uma manhã e um dia bastante agradável. Exatamente. Ouça música, muito boa música, Sim, ok? Jonah the Whale. sim. Resto de um dia fantástico, beijinhos e abraços e esperamos por você aqui na Curiacos TV, no Manhãs da TV. Tchau, até ao próximo programa. Até lá.